E aí galera, tudo bem? Eu sou o Clóvis Pajardo, professor e escritor de Praia Grande, e hoje eu quero falar sobre vida de escritor. Muita gente não sabe, mas vida de escritor não é fácil. Sabe por quê? Porque por mais que você já tenha concluído o seu livro, que você tenha uma grande ideia na cabeça, aquela ideia que você ficou anos e anos e anos e anos maquinando, quando você realmente consegue uma editora, publica, começa a parte mais difícil no Brasil. Porque a parte mais difícil no Brasil não é escrever um livro. Hoje tem um monte de gente escrevendo livro aí, tudo que tipo de livro tem por aí. O difícil é vender. E por que vender livros no Brasil é tão difícil? Primeiro, pelo hábito da leitura, né? Os brasileiros ainda, em sua maioria, não têm um hábito da leitura regular. E aí, mesmo quando você encontra uma pessoa disposta a ler seu livro, você vai encontrar alguns desafios pela frente. Por exemplo, quando você é um escritor novo, as pessoas não conhecem você, não sabem quem você é, não imaginam quem você é, e aí elas têm que pensar, puxa, e agora? Vou comprar um livro de um cara que eu nunca vi, será que o livro realmente é bom? Será que o livro presta? Então o escritor ele tem que começar a usar algumas estratégias. A primeira estratégia é, lógico, procurar parcerias. O problema é que na hora de procurar parceria, tem escritor meu que parece só falta agarrar o parceiro, né, o blogueiro pelas pernas e vem, não faz minha resenha, isso, aquilo. Ou se não comete um outro erro muito chato, que é ficar cobrando. E aí, quando é que sai a resenha do meu livro? Eu sei, quando é que sai a resenha do meu livro? Não, eu tô fazendo, mas quando é que sai a resenha do meu livro? Porque é muita ansiedade. Para quem não tem noção aí, quem não é escritor ou quem está escrevendo um livro, sabe bem como é difícil você lidar com essa ansiedade de querer saber o que os outros vão achar do teu livro. Mas tem que ter calma e paciência. Parceria é isso, uma mão dupla, né? Você dá algo em troca de algo. Então tem que ter essa manha. Outra coisa também é divulgar nas redes sociais. Tem gente que começa a divulgar nas redes sociais, cara, mas é uma enxurrada, cara. Você não aguenta mais. Aí você, em vez de ganhar leitor, você assusta. Porque toda hora que alguém entra na sua timeline, teu livro, compra, isso, aquilo, outro, olha pra pô, só tem isso. Não. Respira, vai com calma, divulga teu livro, mas na medida certa. E qual é a medida certa, Clóvis? A medida certa é aquela em que você conquista leitores, você atrai os leitores, mas sem sufocá-los. Então é mais ou menos o seguinte, coloca lá, olha, uma coisa diferente do seu livro que descobriu, algo relacionado ao conteúdo do teu livro, ideias a partir disso. Nunca chega somente ficar enfiando convite. Que também é uma coisa insuportável, milhões de convites no Messenger, no e-mail, onde você for. Sabe, as pessoas acabam muitas vezes confundindo as redes sociais. Porque a maioria das pessoas que estão entrando nas redes sociais, elas entram para poder, sabe, se distrair, sabe, fugir um pouco do estresse do dia a dia, dar uma risada. E aí ela começa a ver que aquilo ali se tornou um ambiente, sabe, desagradável. Então tome muito cuidado com isso. Outra dica que eu dou também sobre divulgação de livros é mandar para as pessoas convites pessoais, sabe, ser pessoal. Você tem que fazer a pessoa gostar de você. Então, como que eu faço para o leitor gostar do Clóvis? Como que eu faço para o leitor descobrir quem é o Clóvis? Mostra quem você é, mas mostra de verdade. A coisa mais triste que tem é você ver nas redes sociais um monte de gente, sabe, fingindo ser o que não é. Então coloca coisas, fotos, isso, aquilo, vai ver nada daquilo. Não, o leitor realmente hoje mudou totalmente o foco da literatura. Então as pessoas querem saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai. É tipo aquela história do programa do Globo Repórter. No Globo Repórter de hoje veremos Clóvis Pajardo. Onde vive, como vive e o que faz. Como conquistar leitores. É mais ou menos essa porcaria que eu imitei aí. Mas, tirando essa imitação horrível, vamos lá para a segunda parte. Você também precisa criar alguma imagem tua. Mas que imagem é essa que eu quero passar? Puxa, você escreve terror. Aí você vai colocar imagens de unicórnio? É uma coisa meio... Só se for aquele unicórnio macabro, né? Senão não vai combinar. Você escreve sobre romance hot. E aí você vai colocar algo relacionado à literatura infantil. Opa, você está errando no teu público. Então pensa, quem é o teu público? Quem gosta do tipo de história que você escreveu? Para que você possa direcionar os teus posts nessa direção. Porque senão você está gastando tempo e está afastando as pessoas. Outra coisa, uma coisa que eu percebi muito que me deixa chateado são os blogs, sabe? Esses grupos que tem blogueiros, que tem escritores, que tem... divulgue seu blog aqui. Lá no Facebook tem bastante desse tipo. Divulgadores de livros, essas coisas.
cara, o alcance ali, infelizmente, é muito pequeno, porque as pessoas só querem compartilhar, elas não querem ajudar o outro. A verdade é essa, nós escritores nacionais temos que apoiar um ao outro. Não existe concorrência. Uma coisa que eu aprendi na literatura é que não existe concorrência. Puta, esse livro é concorrente do teu. Não. Este livro pode ajudar a vender o teu. A partir do momento que a pessoa fala, puta, aquela história é legal, nossa, essa aqui também deve ser legal, porque fala uma coisa, a mesma coisa, talvez de formas diferentes. Então, para de colocar na cabeça que o cara é concorrente teu, sabe? Ah, mas ele é meu corrente, eu não vou ficar divulgando o livro dos outros, vou divulgar o meu. Você se torna um mala. Um mala, ninguém gosta de mala. Mala a gente serve somente para levar de um lado para o outro. Então, assim, não seja um mala. Seja um escritor legal. Compartilhe a literatura dos outros. Sabe, não custa nada. É você apertar os dois botãozinhos lá, já tá um monte de gente vendo o trabalho do teu colega. Isso acho que é gratificante. E para encerrar, gente, eu quero dar uma dica muito importante, que é tenha paciência. Por que eu digo isso? Muita gente acha que vai ser best-seller de um dia para o outro. Muita gente chega na expectativa de vender milhares de livros em horas. A realidade no Brasil não é essa. A realidade no Brasil é que para autor novo, você está começando, você está fazendo seu primeiro passo, não tenha pressa. Cara, hoje eu acredito que ser escritor no Brasil é muito mais difícil que ser jogador de futebol. Para você ter uma noção do tamanho da dificuldade. Imagina, quando você começa, você publica seu livro, você está começando ali, dependendo da editora que você está, se for uma editora de pequeno porte, uma editora nova no mercado, é como se você estivesse entrando num time de segunda, terceira divisão. Ah, mas não é desprezando, não estou desprezando nada, só estou dizendo que a distância que existe entre um autor iniciante e um best-seller é grande. Ah, mas pode dar sorte? Pode dar sorte. Quanta molecada é revelada aí da segunda divisão e vai entrar num time grande, se torna um grande jogador em pouquíssimo tempo? A mesma coisa pode ser um escritor. Ninguém está desprezando o seu talento. Mas abaixa a bola um pouco, sabe? Tem muita gente que vem com o ego de eu sou o best-seller. Calma, nós somos apenas iniciantes nessa jornada. Eu digo isso também por mim. Eu sei muito bem a dificuldade que eu tenho passado nos últimos anos para divulgar o livro, para poder vender, para mostrar quem eu sou. Mas eu não tenho pressa. Tem muito caminho. Ser escritor não tem idade. Isso é uma coisa muito importante. É diferente de um atleta, que se ele passar de uma idade, ele vai ficar velho, cansado, não vai mais conseguir correr, jogar bola e tal. Você vê quantos atletas aí com 30 e poucos anos, quantos jogadores de futebol estão se aposentando. Por quê? Não tem disposição física. Mas escritor não. Escritor não tem idade, cara. Então, escritor talvez seja como um vinho, que quanto mais ele vai amadurecendo, mais ele vai ficando saboroso, mais valioso. Então tem muito disso, não tenha pressa. Ah, mas eu não quero ser como aqueles escritores famosos só depois da morte. Eu também não quero, quem quer isso? Mas você tem que pensar, o que é importante para você? Aonde eu quero chegar e como eu vou chegar? Então, é passo a passo. Essa é uma dica muito importante, eu tenho falado muito nas redes sociais, tenho postado no meu Instagram. Tenha paciência, ninguém nasce escritor. Mas todo mundo nasce contador de história. Olha que legal. Você pode ser um grande contador de história, eu posso ser um grande contador de história. Todos nós somos grandes contadores de histórias, né? Eu aprendi a contar história muito cedo, principalmente para minha mãe, né? Sempre que eu tinha que arrumar uma desculpa, nossa, cara, eu era fantástico para inventar história. Eu acho que foi isso que foi me dando esse talento de escritor. Mas ele também tem que ser aperfeiçoado. E como é que você aperfeiçoa? Sabe, estudando, fazendo cursos de escrita, procurando livros que dão informações de como melhorar o seu texto, de como melhorar a sua escrita. Diversas ferramentas hoje existem no mercado. E você está ali, está na palma da sua mão muitas vezes. Então, para de se achar o gênio e começa a ser mais humilde ali em procurar as estruturas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sabe, as próprias editoras, eu tenho entrado muito em contato, tenho visto muito vídeos de editoras comentando, que as pessoas chegam lá e eles falam assim, não, esse aqui vai ser o maior lançamento, como se vocês estão desprezando o meu talento, ou vocês não estão valorizando o meu trabalho. Cara, dinheiro está sendo investido ali, não dá para jogar dinheiro fora. Então, aproveita, invista no seu talento. Mas invista você. Não espere que os outros invistam em você. Invista no teu conhecimento, na tua prática. De um próximo livro, no outro livro, vai publicando. Tiragens pequenas, uma hora essa tiragem vai crescer. Não tenha pressa de alcançar o sucesso. É isso aí, as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aí a minha página, compartilhem. Também tem lá o site
do Artes da Escrita, que eu faço parte, é fantástico, tem muita dica legal lá sobre escrita, tem resenhas, contos, tem mais trabalho meu, dos meus colegas. Apoie a literatura nacional, essa é a dica de hoje, beleza? Fui, valeu!